Olá, olá, boa tarde a todos. Hoje temos a nossa live. Deixa eu chamar aqui a doutora Eliana. Tô. Ana, olá, Olá, gente. tudo bem? Boa tarde. Olá, doutora Eliana, tudo Tudo bom? bem, doutora Tati? Ai, ficamos uma semana sem live, já fiquei com Também, saudade. também. Deixa eu... O som tá Bom, bom? vamos lá começar a nossa Tá me live ouvindo? hoje de lábios. Tá me ouvindo? Oi? Tô te Tá ouvindo. bom. Tô te ouvindo. Todo um Vou tema. começar me apresentando para quem ainda não me conhece. Meu nome é Thalita Batalha, sou médica dermatologista. Eu me especializei pela Universidade Federal Fluminense, depois eu me subespecializei pela USP em São Paulo em oncologia cutânea, né? Retornei para minha cidade, né? Jacareí, São José, são cidades que me acolheram de volta, onde eu moro e tenho consultório. Exatamente. Eu sou Eliana Góes, sou dermatologista. Fiz minha formação em dermatologia na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Depois eu fui para São Paulo, lá na USP, então eu fiz a minha complementação em cosmetria e laser e depois o doutorado. E agora eu voltei recentemente para minha cidade natal, que é Belém do Pará, onde eu estou atuando aqui agora. E hoje foi um tema Ó, super que pedido, né, maravilha. Thalita? Conta pra gente de lábios. Todo Super mundo estava pedido. alvoroçado querendo saber sobre lábios, né? Exatamente, um procedimento super querido aqui no consultório, né? Antes da gente falar um pouquinho da estética, gente, é uma região assim tão importante, né? O lábio, ele tem a função de sugar, né? A gente ele auxilia na fala, na deglutição. A gente sabe que hábitos, né? Tem vários hábitos que podem prejudicar, né, os lábios, como se expor ao sol sem proteção, né, que a gente vê muito comum, né, os pacientes têm o hábito já de usar filtro solar na pele, mas no lábio ainda é algo não tão Sim. difundido, né. O tabagismo também, que é algo que prejudica muito, né, a gente não precisa nem falar dos malefícios desse hábito, mas afeta bastante a região dos lábios também, Sim. né. A doutora Eliana vai falar um pouquinho para a gente quais são os maiores problemas enfrentados por essa estrutura. Certo. Então, assim como a Thalita falou, né, essa questão dos lábios, além de toda a questão funcional, a gente tem também a questão de beleza, né? Não é à toa que a gente vê um dos sinais de pilares de beleza da face que chama a nossa atenção é a questão dos lábios, né? A pessoa gesticular, o sorriso, o lábio bem projetado, o lábio hidratado, tudo isso chama atenção, né? Juntamente também com a questão da área dos olhos e também o próprio nariz. Então, essa área aqui, centro facial, chama muita atenção na questão da estética de beleza facial. E falando especificamente dos problemas que a gente pode enfrentar, os principais que a gente vê na prática é a questão do lábio com lábios rachados ou fissurados e também os lábios inchados. Então, falando especificamente das rachaduras, das fissuras nos lábios, existem várias causas, né, Thalita? Mas uma das principais que a gente observa, sempre quando o paciente vem com lábio que está com fissuras e tudo, é o próprio ressecamento, em virtude da temperatura, um clima mais seco, um clima com uma baixa umidade do ar, tudo. Aqui não é um problema aqui para Belém do Pará, né? Aqui a gente vive né, a umidade aqui relativa do ar é bem alta. Aí para São Paulo, que já, né, tem períodos que fica mais seco o clima, e aí as pessoas sofrem Sim. disso. E aí fica com os lábios bem ressecados, fissurados. Então, essa é a principal causa, mas existem causas também alérgicas. Então, por exemplo, paciente que tem alergia, às vezes à pasta de dente, ao batom, às vezes só se manifesta com as fissuras e o ressecamento labial, às vezes nem tem prurido, não é? E também outras Uhum. causas, às vezes psoríase, uso de medicamentos como derivados de ácido retinóico. Às vezes o paciente não faz uso adequado e vai usar aqui no canto do lábio. Então isso também pode causar rachaduras, essas fissuras no canto do lábio, né? O próprio estresse, ingestão de Uhum. álcool, quem dorme de boca aberta, que fica com a boca aberta dormindo, né? Que tem respiração oral. Então tudo isso colabora para ter o ressecamento, essas fissuras. Falando dos lábios inchados, né? Os lábios inchados, uma das principais causas que pode ser são mesmo as alergias, né? Então, por exemplo, os angioedemas, que são esses edemas aqui nessa região, que pode acontecer nessa região de olhos, né? E também do lábio.
é mais raro, a gente não vê com tanta frequência, mas que pode acontecer e alertar, né? Se houver esse edema labial, a gente tem que ficar atento, né? Para alguma reação alérgica que pode ser potencialmente mais grave, né? E em Sim, sim. relação a outros problemas também que a gente vê com muita frequência, né? Um deles é o herpes simples. Então, isso é a prevalência do herpes é mais, acho que quase que 100% da população, né? A gente tem esse vírus presente, mas tem algumas pessoas que são predispostas a ficar tendo de surgir, né? Ter a prima infecção herpética, de surgir uma vez que seja na vida, ou pode ser que nunca mais surja. Pode ser na infância também, né? Que é muito comum, né? A criança ter o hábito ali de ficar o tempo todo entrando em contato, né? Com objetos na boca. E, né, tem algumas pessoas adultas que podem ficar tendo as recorrências, né? Que são aquelas vesículas agrupadas com base eritematosa no canto da boca. E também a gente tem que tratar, né? Se tiver. Mas conta pra gente, Thalita, que todo mundo quer saber. Em relação ao tratamento estético, o que a gente pode fazer para melhorar o lábio? Hein? Vamos lá. Bom, gente, quando a gente fala na estética do lábio, é uma coisa assim que mexe com a autoestima mesmo, porque altera o sorriso, né? Melhora, ele embeleza, como a doutora Eliana falou, né? É um ponto-chave do rosto, né? E daí a gente recebe desde pacientes jovens, né? Que às vezes quer um contorno, uma projeção, aumentar o volume dos lábios, né? Assim como eu recebo muito paciente com lábios assimétricos, que a gente sabe que existe uma proporção para manter, né, a simetria, uma harmonia, né, para passar a ideia da beleza, a imagem da beleza. Então a gente consegue corrigir também pequenas assimetrias, né? E na questão do envelhecimento, gente, há um consumo dessa região, né? A gente fala que o lábio fica murchinho. Então, isso a gente consegue também através do preenchimento com ácido hialurônico, né? Realizado com o produto, né, ideal, na quantidade ideal, no plano ideal. Temos resultados naturais e muito bonitos, Exatamente. E aí né? tem que falar um pouquinho para eles em relação ao que a gente pode melhorar, né? Se pode dar hidratação, desde hidratação até Ah, colonização, né? sim, isso é uma coisa. Sim, por exemplo, eu tenho pacientes que gostam que não tem o contorno do lábio bem definido. Isso a gente consegue fazer com um preenchedor, uma técnica. Para contorno, eu particularmente gosto muito de agulha, né? Eu acho que é um procedimento que não é realizado por qualquer profissional, porque tem seus riscos, né? Mas eu sei que a doutora Eliana também gosta, que a gente dá aquele efeito, né? Dá uma invertida, Sim, faz o contorno, pontinho de luz, fica bem bonito. A volumização, a gente consegue aumentar a projeção, né? E essa questão da hidratação, eu tenho pacientes que, por exemplo, não querem volume, mas eles já fizeram uma vez e acaba realmente, pelo ácido hialurônico ter essa função, né? Ele hidrata o lábio, gente, fica muito legal. E a gente consegue usar produtos que não volumizam, né? Que só dão aquele efeitozinho glow que a gente isso. chama, né? E vale ressaltar que esse tratamento de só fazer essa hidratada no lábio, pelo o ácido hialurônico, ele vai reter água, aí melhora, e ele tem duração menor. Então, quando a gente faz uma hidratação, não vai durar todo, em média, mais ou menos um ano, que é o tempo que a gente fala que pode ser para mais ou para menos, né? Quem faz preenchimento labial. Quando a gente usa essa técnica só para hidratar, acaba durando menos, né? É bom deixar isso. Sim. Mas aí os Bom, que a gente pode ter, Thalita, assim, o preparo, como a gente tem dúvida, né, em relação à anestesia, tem que fazer anestesia para fazer preenchimento, tem que fazer, qual é o tempo de ah, duração sim, também? não, sim. O pessoal mandou umas duvidazinhas e daí vamos abordar essas Uhum, duvidazinhas e exatamente por isso. Pelo menos aqui no consultório, eu gosto muito de anestesia tópica, tá? Em pomada mesmo. A gente usa aqui uma pomada potente. Eu, particularmente, não gosto de bloqueio. Tem alguns pacientes que preferem fazer com bloqueio. Eu acho que a gente acaba perdendo um pouquinho do parâmetro não só de segurança de dor, né, que é um parâmetro de segurança, como também da simetria, né? Eu não gosto de fazer bloqueio. Tem uma técnica que eu aprendi num workshop que eu fiz, que não seria exatamente um bloqueio, mas seria uma anestesia infiltrativa, que também ajuda bastante nos procedimentos aqui, quando o paciente é um pouquinho mais sensível, tá? Mas eu sempre tento primeiro com a pomada anestésica, que é o que eu particularmente gosto, tá?
E você, doutora Eu Eliana? gosto de bloquear. Eu gosto, acho que fica é mais confortável, assim. Quando eu vou fazer volumização, eu prefiro bloquear, porque a gente vai atuar, colocar o preenchido atrás do músculo da boca. E chega a ser um pouquinho doloroso. Eu não sei também se meus pacientes são mais, não são muito tolerantes a... E aí eu É, acabo... depende muito. Como eu falei, eu tento com a pomada. Se o paciente reclama, se eu vejo que ele realmente É, está sentindo, daí eu eu faço assim bloqueio. também, mas em geral eu acabo fazendo bloqueio. E, e o tempo Tá? é bem rapidinho, né, Thalita? É um procedimento que a gente 30, É 40 rápido. minutos, né? Às vezes a gente, É rápido. O que eu geralmente falo para os pacientes, tem paciente que quer chegar aqui e sair com bocão. Eu falo, gente, vão aos poucos, né? Eu não costumo fazer várias seringas, né? Tipo duas, três não, seringas, não. A gente vai fazendo aos pouquinhos e reavaliando a necessidade, o que fica realmente harmônico. Acho que a gente tem que respeitar a anatomia. A gente tem visto por aí, né, deformidades que eu realmente não concordo, mas lábio eu sempre faço bem aos poucos em geral mesmo. eu também prefiro, porque o que acontece nas fotos, quem fica postando antes e depois, acaba colocando a foto do paciente estático, né? Mesmo que imagine que tivesse seguido todos os protocolos para ser exatamente a mesma foto, e o paciente paradinho a gente vê uma melhora, mas aí quando o paciente se movimenta, nesse movimento dinâmico, fica aquele aspecto muito too much, né? Fica muito preenchedor, já não acho legal. Por isso que eu gosto de ficar, eu vou fazendo, eu vou pedir para o paciente movimentando, para ver na dinâmica facial Sim. como é que tá, né? Para ficar um resultado natural, né? Sim, e é importante salientar também que o resultado imediato, pós-imediato, ele não é o resultado Ah, é. final, porque essa é uma região que ela absorve bastante, né? Ela dá muito edema. Então, geralmente eu falo para os pacientes aí, mais ou menos entre 3, 4 dias, você vai ter o resultado final do preenchedor. Isso. E também é bom falar que tem os pacientes que querem bocão logo de cara, que não é muito assim o meu perfil de paciente. Geralmente eles são mais cautelosos. Acho que se identificam com a gente, né? Assim, a gente tende a ser mais cautelosa, então normalmente a gente atrai esse tipo de paciente. Mas que são de cara, Exatamente. É o perfil, eles né? se aproximam mais, né, do profissional que tem aquele perfil. Mas quem quer bocão de cara, eu costumo dizer assim, quando você tá com o cabelo, digamos, o cabelo tá ressecado, não tá legal, tá maltratado. Quando você vai no cabeleireiro e você tem um resultado em uma sessão apenas, né? Não, a gente precisa fazer várias sequências de tratamentos. Então, eu falo exatamente assim, que assim como o lábio, assim como outras áreas que a gente trata, a gente precisa de várias sessões para ter aquele resultado. Então, não é de cara assim, não, né? Tem, claro, tem vezes que a gente causa uma melhora, porque o paciente espera aquela melhora, ele quer parar por ali em uma sessão de preenchimento, mas quando quer um bocão, eu vou aos poucos, né? Para o tecido se acostumando com aquela distensão ali causada pelo preenchedor, né? Exatamente. Bom, mandaram algumas perguntinhas aqui para a gente Uhum. responder. É, perguntaram qual produto que a gente usa no preenchimento labial, né? Já respondemos, ácido Isso. hialurônico. Eu não tenho conflito É, de interesses com nenhum laboratório. Particularmente gosto muito da Galderma, também. tá? É a linha que eu gosto aqui no meu consultório. Mas já usei outras, a Allergan, excelente também. Mas atualmente a linha que eu sigo aqui no consultório tem sido Eu essa. também faço Galderma, mas eu já trabalhei com várias outras, eu gosto também, Allergan, Mers, enfim, várias outras. Já trabalhei e é inseguro. Daí perguntaram aqui qual a idade que poderia ser feito o preenchimento. Bom, de uma forma geral, né? A partir dos 18 anos, paciente sendo adulto, tendo indicação e não tendo contraindicação, né? Tá? Já poderia Isso. fazer, Legal né? falar também uma contraindicação, infecções ativas na região da cavidade oral, né? O herpes labial é uma contraindicação para fazer, aliás, qualquer procedimento, né, nessa área facial, e tratamento dentário também. Eu prefiro esperar terminar o tratamento dentário para depois fazer esse tipo de preenchimentos, né? Tanto no lábio quanto em áreas próximas, né, do lábio. A pergunta, Bom, a preparação para o pode. procedimento, a Thalita já falou, né? Que faz a gente faz É, tira foto, faz avaliação fotográfica, né, para comparar para o paciente ver, né, que houve essa melhora. Faz um planejamento, eu gosto de planejar, eu avalio mais ou menos a quantidade de produto que eu vou colocar antes de estar injetando, apesar de que quando eu injeto, às vezes na hora, eu acho que falta um pouquinho, e aí eu acabo, às vezes, mudando um pouquinho no
mudando. Mas e aí faço também anestesia, né? Essas são as preparações. Tá. Eu também faço isso. É uma área que é importante, né? A gente fazer asepsia, mas eu faço bem parecido. Perguntaram aqui também se é possível preencher os lábios sem modificar muito o formato dele, né? É possível sim, é o que a gente acaba usando na prática. Então, na verdade, a gente não vai modificar muito, porque vai ficar muito. Se a gente tenta modificar muito o formato do lábio em uma primeira posição, acaba que fica muito artificial, né? Nem combina, às vezes não se Sim, é o que a gente vê. Tem que respeitar o sítio tem que anatômico, né? respeitar. Senão fica. Às vezes existe indicação sim da gente, né? Paciente que tem um lábio muito curto e às vezes a gente quer dar uma largadinha, a gente pode fazer para combinar com a face toda do paciente, né? E acaba melhorando, não dá, pelo contrário, não dá aspecto artificial, acaba naturalizando mais, o paciente fica melhor. Perguntaram aqui, é possível reverter um preenchimento labial? Sim. Pelo menos os que foram realizados com ácido E hialurônico, né? Esse sim, a gente tem uma enzima chamada hialuronidase que nós podemos degradar sim o preenchedor. assim como outras Então áreas, né? Não só do lábio, consegue degradar de sim, outras áreas, né? E sim. homens podem. Acho que hoje já é bem Uhum. estabelecido isso, né? Antigamente fazia-se alguns preenchedores permanentes, mas que acho que hoje já, né, todo mundo já sabe da segurança, É, do ácido hialurônico, do risco de rejeição, que é muitíssimo baixo, e da gente poder reverter ele através da enzima. Então, assim, não tem nem por que cogitar qualquer outra substância, é né? verdade. E os homens podem aumentar os lábios? É uma pergunta também que chegou. Podem sim. Tem alguns, né? Pelo menos aqui no consultório eu tive alguns casos de lábios extremamente finos, né? Que a gente consegue de uma forma, digamos, sensata, né? Com aumentar um pouquinho o lábio dele, dar uma face mais harmônica, sem deixar nada feminino, nada artificial. Exatamente. Perguntaram aqui, perguntaram também sobre outros tratamentos que não sejam preenchimentos. Então, a gente tem também, pode fazer peeling no lábio, pode fazer lasers também. Então, os próprios lasers ablativos que a gente usa na face quando vai tratar, né, fazer rejuvenescimento e tudo. A gente pode estar usando também no lábio, porque acaba gerando essa renovação celular e dá um efeito legal também, né? Outra dúvida aqui Sim, sim. que apareceu. Carocinhos que surgem após o preenchimento. Pode acontecer, né? Claro que a gente tem que excluir outras causas, mas o mais comum, assim, geralmente é pelo próprio produto mesmo, né? Às vezes eu costumo fazer bem uma manipulação, uma massagem local para evitar esse tipo De é, alteração, de nem é a caroço de complicação. alteração, mas geralmente ele tende a ser reabsorvido, né? Não costuma apresentar problemas. Diferente, né, gente, de quando passa um certo tempo e começa a apresentar isso daí, né? A gente está falando de um pós imediato, Isso, quase, né? imediatamente após, assim, por isso que a gente escolhe um produto adequado, né? Que seja próprio para essa área, de preferência. Existem casos que às vezes eu uso, que eu quero volumizar e o lábio, né? Que eu quero dar um corpo labial melhor, e eu acabo usando um produto que seja um pouquinho mais duro, mas eu falo para o paciente, eu oriento, que vai ter ele vai sentir esses carocinhos, e que isso é normal, que não é para preocupar, tá? E é tranquilo, eles normalmente, né? Tudo que a gente combina antes, né? Não tem problema depois. Certo? Ah, Exatamente. e também perguntaram aqui que não tem a ver com a parte estética, que eu esqueci de falar. Outra coisa que pode aparecer nos lábios é a própria neoplasia, o câncer, né? Que é o carcinoma espinocelular, o mais comum, que é principalmente os fatores de risco é a exposição crônica, né, ao sol e também o tabagismo. Então, muita atenção, a gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso tem que proteger o lábio do sol, como a doutora Thalita falou. E tem que cessar o tabagismo, né? Porque não só para o lábio, ele é péssimo para todo, né? Para todo o organismo. As Exatamente. dúvidas, né? A doutora respondeu. Bom, aqui as minhas Minhas terminaram. aqui Tem mais também alguma aí? terminaram. Ah, então ótimo. Acho que a gente conseguiu Sim. abordar aí as principais dúvidas. Se surgirem mais, o pessoal pode mandar para a gente por inbox, a gente responde, né? Ele via story, a gente vai respondendo. E é isso. Eu vou abrir uma caixinha já, terminando a live, para sugestões da live da semana que Então, vem. combinado. Até mais, Thalita. Um beijo. Até. Muito Obrigada. obrigada. Tchau. Tchau.